E a última parte do processo de modernização da Evante é a aplicação de voz. Então, a aplicação de voz ela é feita através do SpeakEasy. SpeakEasy também ele é um aplicativo que fica instalado no coletor, né, no dispositivo, qualquer tipo de dispositivo Android, na verdade. E é através dele que a interface, que se faz a comunicação entre a interface visual da aplicação e os comandos de voz, sejam eles do que o sistema emite para o operador ou que o operador emite para o sistema. Algumas observações interessantes a respeito do SpeakEasy, né? Ele permite a habilitação de voz em pouco tempo, né? Ou seja, não é necessariamente simples fazer, mas dependendo do processo que eu tenho, das ferramentas que eu tenho, ele pode das etapas, né? Ele pode ser relativamente simples ou se pode fazer em pouco tempo. Esse pouco tempo, né, não me entendam, obviamente 1 dia, 2 dias, tá? Mas é num prazo curto. Um grande diferencial que ele tem é a aplicação de voz diretamente no processo existente que a empresa tem, né? Então, depois até a gente vai ver, eu consigo aplicar voz diretamente, né, no meu sistema, no meu WMS ou na minha operação, sem mudar nada nela, né? Sem requerer nenhuma integração ou alguma ferramenta de meio campo aí para buscar dados, integrar dados, né? Então eu simplesmente vou aplicar uma interface de voz na minha ferramenta existente. Eu vou poder continuar executando o projeto da mesma forma que eu faço, né? Ou fazendo uma leitura ou digitando informações, mas eu vou ter também uma interface de voz aplicada no projeto. Importante observar, tá, que atualmente o SpeakEasy ele pode ser aplicado apenas em projetos de emulação de terminal, né, são os projetos TE, ou em projetos web. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver um projeto nativo Android, não é possível utilizar o SpeakEasy. Uma outra característica interessante do SpeakEasy é que ele roda diretamente no dispositivo, ou seja, ele não trafega nenhum tipo de informação de voz pela rede. Ele roda simplesmente no dispositivo e do dispositivo navegando pela rede ou para o servidor, conectando com o servidor, é a mesma coisa que o sistema propriamente já faz, né? O software da empresa já faz. Só ele vai ter uma interface de voz no dispositivo. Então ele não onera a rede, não onera recursos, nada do gênero. Ele também tem o recurso na verdade não é nem um recurso, ele trabalha através de bibliotecas de voz, né? Então, ou seja, eu consigo criar bibliotecas de voz que transformam o sistema de reconhecimento ser independente do orador. Ou seja, eu posso ter qualquer tipo de pessoa falando, com sotaques diferenciados ou formas de falar diferentes. Se eu programar as minhas bibliotecas de voz corretamente, eu vou abranger todos esses tipos de orador, né, sem fazer nenhuma mudança no sistema. Isso é muito comum, né? Na verdade, no SpeakEasy as bibliotecas de voz se chamam Grammar Files. E através desses arquivos eu consigo programar bibliotecas que vão ter várias formas diferentes, né, de eu falar um mesmo comando. Por exemplo, um comando confirmar, eu posso programar confirmar, confirma, pronto, ok, certo, acabei. Todas essas palavras poderiam significar o confirmar e ele vai executar essa ação. Ele permite a utilização de scripts, né? Então eu deixei para o final a parte de scripts, que ela é um pouco mais detalhada, né? Mas eu posso utilizar scripts, né? Ou seja, programar funções com base no comando de voz. Então, se eu der um comando de voz específico, ele vai executar 5 ações diferentes lá. E esses dois últimos itens são mais voltados a benefícios, né? E são benefícios que se veem na prática, né? Eles podem ser medidos e são fáceis de ver, na verdade, né? Que basicamente a utilização de voz aumenta a produtividade, ou seja, eu consigo continuar executando ações sem ter que ter o dispositivo, né? Então, a gente sabe que muitas vezes vá ao local X, né? Ao local de estoque X para buscar os produtos. O usuário muitas vezes não, ele tem que olhar no dispositivo e enquanto ele olha no dispositivo ele está parado, né?
se ele receber essa informação por voz, por exemplo, ele pode estar se deslocando e recebendo as informações ao mesmo tempo. Tá? Então, esse é um exemplo de produtividade, né? Além de receber as informações diretamente, ele não tem que parar, olhar, procurar, pesquisar, né? Ou não tem que apertar botões, né? Então, tudo isso reduz tempo. Também aumenta a precisão, né? Porque o fato de eu receber uma informação por voz é muito mais fácil do que eu ter que procurar uma informação em tela e às vezes ler errado, ou a informação está pequena num canto, né? Então, obviamente, aumenta a precisão. E reduz treinamento, tá? Muita gente acha que é o contrário. Pô, mas vai ter uma integração com voz, eu vou ter que treinar o operador e vai dar trabalho e coisa. Então, na verdade, a ideia é justamente o contrário, né? Ele recebendo esses comandos, a ideia é que ele tenha que ter menos treinamento, né? E se pode programar também em todas as telas menus de ajuda, né, via comandos de voz, que o sistema vai dizer para ele, ó, nessa tela tu pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou não pode fazer isso. Então isso ajuda bastante na parte de treinamento. Certo? E obviamente, né, que pelo fato de eu fazer toda a minha interação por voz, eu posso trabalhar com mãos livres, né? Então, dependendo do processo que eu estou implementando, se eu conseguir implementar a voz em todas as etapas, eu não preciso ter o dispositivo em mãos. Né? O dispositivo é simplesmente uma ferramenta para rodar o projeto, né? Rodar o meu sistema e receber os comandos. Né? Um outro ponto muito importante em relação à aplicação de voz, né? Que é uma dica que a gente sempre dá para o pessoal, é em relação a onde eu devo aplicar voz, né? Que muitas vezes o pessoal pensa, eu vou ter um projeto de voz, então eu vou aplicar em tudo aqui, vai ficar legal, e não necessariamente, tá? Isso é muito importante observar, que muitas vezes pode não fazer sentido aplicar voz em um determinado processo ou uma determinada ação, né? Por exemplo, uma confirmação de código de barras, e talvez faça mais sentido eu ler, né? Sem ter que falar, né, o código. Então, aplicar voz apenas aquilo em que faz sentido. Aquilo que vai te levar a um aumento de produtividade, ou melhorar a precisão, ou coisas do gênero. Beleza? Deixa eu mostrar rapidinho aqui no console de novo como é que funciona a parte de implantação de voz. Aqui eu vou falar um pouco mais rápido, tá? Porque tem várias opções diferentes e algumas podem ser um pouco mais complexas, tá? Então, até para não ficar muito... né? É mais para que vocês entendam onde estão os recursos e como eles podem funcionar. Voltar aqui para o nosso projeto. Esse projeto é um projeto de aplicação de voz e ele é web, né? Então, a primeira etapa é configurar a parte de voz aqui. Fazer essa configuração. Depois, lá no meu dispositivo, eu vou precisar ter 3 aplicações rodando, 3 aplicativos instalados em grandes linhas. Primeiramente o Velocity, né, que é a ferramenta na qual se roda o projeto. Depois é necessário ter o Speak Easy instalado, ele também é um aplicativo, fica disponível no site da Ivante, é só fazer o download, é uma APK, né? Então é só instalar no dispositivo. E o último é a biblioteca de voz. Então, dependendo da voz que eu for usar, a gente viu aqui que tem as 3, né? Tem uma aplicação, uma APK diferente para instalar. É só instalar esses 3 dispositivos e aí o projeto de voz já está disponível para uso lá no dispositivo. Esse aqui que é um projeto web, a aplicação de voz ela é totalmente feita através de scripts. O que seriam os scripts? Grandes linhas. São ações que eu posso criar para executar em uma página específica, né? Uma página ou uma tela, no caso de ser emulação, ou em todas as telas, né? Que a gente chama a session, né? Na sessão. Ele vai executar em todas e que vai ter funções ali dentro, né? Muitos scripts, a Ivante até já tem exemplos prontos. Então, já tem exemplos prontos para aplicação de voz, né? Então seria esse script aqui, né? Então ele já existe, o script eu posso usar ele para esse caso aqui é o web speak, né? Então seria quando o sistema fala contigo. Então esse script eu já tenho pronto, eu não preciso ir ali criar todo, né?
Então, como um exemplo aqui, nesse meu projeto aqui, quando eu entrar na tela menu principal, que as telas se chamam escopos, né? Ele vai dizer lá, menu principal, né? Então, que é a frase que ele vai falar. Aí tem uma série de parâmetros também que são criados, ó. Um caractere que eu queira retirar da frase, se eu devo repetir toda vez que mudar, né? Modo, se sentença ou caractere, né? Então, esses aqui são parâmetros de um script, né? Vamos abrir esse script aqui só para vocês verem o que é, tá? Então, tá aí, ó. Esse aqui é um script, ele tem algumas informações, né? De o nome, a versão, a descrição, observações, né? E aqui está a função que ele vai executar. Então aqui eu posso programar, eu quero pegar um campo X da tela e preencher com tal informação. Ou eu quero pegar aquele campo dinâmico lá que muda toda vez e falar a informação que está, por exemplo, a quantidade, né, o valor. Então isso se faz através de scripts, né? E eles podem ter parâmetros, né? Então todos aqueles que a gente viu lá na outra tela que eu passei os valores, são parâmetros que eu crio aqui, né? Então se eu criar um script novo aqui do zero, eu posso criar parâmetros aqui, né? Parâmetros do tipo string, tipo booleano, né? True ou false, ou listagem, assim por diante. Certo? Então aqui, por exemplo, eu tenho scripts que permitem que o sistema fale comigo. Eu tenho scripts que permitem que eu fale com o sistema e o sistema entenda esse comando e execute uma função, né? Nós temos scripts aqui para inserir informações, ó. Então eu posso inserir, aqui eu inseri um arquivo .html, mas eu poderia inserir um JavaScript ou um CSS, um arquivo de estilo, né? É muito comum, por exemplo, em projetos web, né, como eu comentei antes, a tela ficar desconfigurada, né? Então isso pode ser facilmente resolvido através de uma inserção, né, de uma tag HTML, né, um arquivinho com uma informação HTML que redimensiona a tela para ficar responsiva em mobile, né? Então isso é uma inserção de informações, né? Aí depois tem uma biblioteca com uma série de scripts pré-prontos, né? Nós temos scripts aí para... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Nós já temos scripts prontos para scanner, para pegar informação de scanner, para configurações de scanner, para teclas, para sons, para um monte de coisa aqui. Então, pode-se simplesmente usar esses scripts aqui. Acho que sim. Você não vê a minha mensagem. Aqui tem exemplos de scripts que eu fiz, ó, por exemplo. Eu criei um script aqui para passar o foco para um campo específico. Então essa programação aqui, né, foi feita. Então o que eu fiz ali? Eu criei um script, coloquei dois parâmetros, né, que seria a frase que eu vou dizer e o campo que deve receber o foco. E quando ele encontrar aquele campo foco aí e minha fala for verdade, eu vou executar um JavaScript lá, né, que vai passar o foco para o meu campo. Então, quem tiver um pouco mais de conhecimento, ou nas suas equipes vocês tiverem pessoas com um pouco mais de conhecimento, podem programar funções, né, dentro das telas, inclusive com interação de voz. Certo? E uma coisa muito importante da voz são os arquivos, as bibliotecas de voz, né? Como eu comentei, os grammar files, né? São os arquivos onde eu vou colocar as opções que eu posso falar, né? Então aqui eu tenho vários, né? Cada tela eu posso ter uma biblioteca de voz diferente, ou eu posso ter uma biblioteca de voz vinculada em todas as telas que estejam na sessão, né? Então deixa eu abrir um arquivo aqui só para vocês verem o que é uma biblioteca de voz. Biblioteca de voz é um arquivo texto, né? Obviamente que ele tem um padrão, né, de formatação e assim por diante. Tem algumas tags de informação. E aqui eu vou criar todas as formas, né, os comandos que eu vou aceitar, né? Sempre que vem antes aqui do pipe, né, que é essa barrinha, é o comando que o sistema vai aceitar. E se for um caso assim, por exemplo, ó, do repetir,
Lá o sistema vai entender repetir, mas eu posso colocar uma outra opção, né, que ele vai me retornar o comando repetir. Então, se eu falar repetir, ele vai entender também, né? Então, se pode programar bibliotecas de voz com... Isso é muito comum para números, né? Então, às vezes tem números que é difícil entender, então eu posso programar comandos diferentes para o mesmo resultado. Certo? Esse é um projeto web, né? O projeto de emulação, né? O projeto de aplicação de voz é até mais simples, né? Não precisa fazer via scripts. Eu posso fazer diretamente nas telas, né? Então, eu posso ir lá em cada tela, pegar o campinho e dizer, fale tal coisa, né? Coisas do gênero, né? Então, deixa eu mostrar, por exemplo, aqui, ó. Vamos pegar um exemplo. Esse aqui é o projeto que eu vou mostrar depois, ó. Então, esse é o projeto, né? Moderniza a Logística, que já tem implementação de voz. Então, vamos pegar, por exemplo, o script WebSpeak, que é o sistema vai falar comigo, né? Então, o que ele deve acontecer, por exemplo? Ó, quando eu entrar na tela, né, minha primeira tela, a tela menu principal, ele vai dizer para mim, ó, menu principal, né, em forma de sentença. Quando eu entrar na tela de notas fiscais, aqui, ele vai dizer, ó, selecione as notas para conferir, né? Então, isso o sistema vai falar para mim, via esse script WebSpeak. Aí, suponhamos que eu queira, por exemplo, estou no menu principal, tá? Então, eu quero entrar na separação, que ele vai clicar um botão lá. Como é que funciona? Aí são scripts chamados Command and Control, né? Esse nome vocês podem trocar depois. Então aqui eu vou falar uma frase, que aqui está a frase que o sistema vai entender, né? O receber, por exemplo. E esse receber tem que estar lá na minha biblioteca de voz, né? Que não é essa aqui, né? Mas ele teria que ter aqui um menu, né? Uma opção receber. Aí, se o sistema achar nessa biblioteca, ele retorna que foi verdadeiro e executa a função, né? Grandezinhas é isso. Então, se eu quiser que o sistema fale comigo, é speak, né? A Ivanti também chama de TTS, né? Text to Speech, né? Quando o sistema fala contigo. Ou STT, que é o Speech to Text, quando é ao contrário, né? Quando é o usuário que dá os comandos. Então, através daqui, eu vou dar comandos, né? E esses comandos podem ser ativar botões, ou preencher campos com quantidades, ou confirmar códigos, ou executar scripts, né? Ou executar um script com uma série de ações. Tudo isso pode ser feito via comandos de voz. Então, só nesse exemplo, a gente consegue eliminar, ter um grande ganho de produtividade, que seria... através de um único comando de voz, executar, sei lá, 5, 6 etapas, né? Um exemplo. Beleza? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos de projetos de voz rodando, né? Vou pegar aqui no meu dispositivo. Eu vou pedir um favor aí para vocês, pessoal, porque eu vou rodar aqui no dispositivo e eu vou tentar colocar a saída do áudio no microfone para vocês poderem ouvir também o comando que o sistema está dando, tá? Vou pegar aqui primeiramente um projeto de emulação, tá? Aquele mesmo que a gente estava vendo antes, tá? Menu principal. Então, eu entrei aqui, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas ao entrar ele já me disse, né? Menu principal, que é a tela que eu tô, né? Aqui eu posso, né? Por exemplo, vou seguir o meu processo aqui. Depósito. Depósito. Saída. Separação. Eu posso, então ele está seguindo as etapas conforme eu fui informando, né? Eu poderia, por exemplo, ter opções de ajuda, né? Para que o sistema me diga, eu estou nessa tela aqui e não sei o que fazer, né? Vamos ver o exemplo. Ajuda. Menu de separação. Suas opções são valor ou etiqueta. Beleza, então vamos seguindo aqui. Valor. Tarefa. Avançar. Confirmar local M5815F10. Então, por exemplo, aqui eu estou no meu local, eu tenho que fazer minha separação, né? Por exemplo, eu tenho que ir lá confirmar o local. Aqui a gente programou até algumas opções um pouco diferentes. Então, eu poderia, por exemplo,
Eu não entendi a prateleira que eu tenho que ir. Então eu poderia, por exemplo, ter repetir. F10. Repetir prateleira. 5. Então a gente consegue botar vários comandos para que o usuário receba as informações sem ter que olhar ou pegar o dispositivo ou nada do gênero. Vamos seguir aqui. Vamos supor, por exemplo, que tem uma função avançar aí que eu posso trocar o meu local. Vamos ver aqui. Avançar. Confirmar local F2986G14. Aqui eu troquei meu local, vou confirmar. Então é dessa forma, não sei se vocês conseguiram ouvir bem aí, tá? Mas é dessa forma que funciona. Então aqui eu mostrei alguns recursos simples, tá? Basicamente recebendo comandos do sistema ou emitindo comandos para ele, ou confirmando localizações, que aí o sistema preenche campos ou aciona botões, ou pedindo ajuda, né? Então, ou pedindo repetições. Também é possível criar funções gerais, tá? Funções globais. Então, aumentar volume, baixar volume, falar mais rápido, falar mais devagar, voltar, avançar, né? Então, não precisa programar tela a tela, já pode programar, né, essas funções funcionando de forma para todas as telas. Vou pegar um outro projetinho web simples aqui, ó. Menu principal. Esse já é um projeto web, né? Então, vocês veem que pro operador a interface é a mesma, né? Mas ele por trás roda um pouquinho diferente. Vamos lá, então. Separar. Informar tarefa. Local. Corredor aberto. Local, ok. Pegar 14 caixas. 14, pronto. Então esse aqui é um exemplo de um projeto web. Vocês viram que eu avancei etapas, cliquei em botões, preenchi campos, tudo isso de forma, né, 100% via comandos de voz. Né? Esse aqui é um exemplo, né? Aqui esse mesmo projeto ele segue com várias etapas. Esses dois projetos, depois a gente vai criar um pacote para vocês, né? Vai disponibilizar para todos os participantes com essas duas versões demo, né? Com os aplicativos que precisam ser instalados, né? E também com as instruções aqui, comandos que podem ser passados, esse tipo de coisa. Então, provavelmente aí na semana que vem nós vamos passar esse pacote para todos vocês, porque vocês também tenham acesso, né? Ou queiram fazer uma demo para um cliente, alguma coisa do gênero, vocês podem ter esses mesmos projetos para fazer. Certo, pessoal? Do Speak Easy, né? Na verdade, da parte de modernização, Speak Easy, aplicações de voz, né? Seria isso que eu teria para comentar com vocês, tá? Obviamente que, como eu falei, tem muito mais recurso além disso, né? Só que né, com a utilização do dia a dia, eu identificando que tipos de processos que eu preciso usar as ferramentas, é que a gente vai, né, descobrindo como fazer e evoluindo, certo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre um outro projeto e eu vou mostrar mais um exemplo de aplicação de voz aí, com um pouco mais de detalhes também em aplicação web. Beleza. Giovanni, tu quer comentar alguma coisa aí a respeito? Sim. Fique à vontade. Tá bom. Obrigado, Felipe.